Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos falar sobre a solubilidade de gases em líquidos. Para isso, nós vamos considerar a influência da temperatura e da pressão na solubilidade dos gases. Começando por este gráfico que nos mostra a influência da temperatura na solubilidade de dois gases, o oxigênio e o nitrogênio, considerando como solvente a água a 1 atm de pressão. Nós observamos que com o aumento da temperatura, tanto a solubilidade do oxigênio quanto a solubilidade do nitrogênio diminui. Então, nós podemos concluir que com o aumento da temperatura, a solubilidade do gás diminui. Isso é válido, por exemplo, no caso de rios e lagos e conta muito para a sobrevivência dos peixes. Quanto maior é a temperatura da água, menor a quantidade de oxigênio que estará dissolvido nela, e isso dificulta a sobrevivência dos peixes. Alguns peixes, como por exemplo a truta, não suportam temperaturas maiores do que 15 graus, e as carpas, que são tão comuns no Brasil, suportam temperaturas até mais ou menos 30 a 32 graus. Quando nós consideramos a pressão, nós temos que pensar em duas situações. Primeiro, vamos considerar que o gás não reage com o líquido. Assim, a relação entre a solubilidade e a pressão pode ser expressa por uma lei que diz que a temperatura constante, quanto maior for a pressão, maior será a solubilidade do gás. Isso nós podemos observar neste gráfico. Aqui nós vamos considerar a temperatura de 25 graus e o solvente sendo a água. Vocês podem observar que o aumento de pressão promove o aumento de solubilidade tanto do oxigênio quanto do nitrogênio. E neste caso, vocês podem observar que a pressão influencia mais na solubilidade do oxigênio que na solubilidade do nitrogênio. Essa solubilidade também pode ser expressa pela equação S, que é solubilidade, é igual a uma constante vezes a pressão, sendo que essa constante depende da natureza do gás, da natureza do líquido e também da temperatura. Um exemplo de solubilidade influenciada pela pressão que nós podemos considerar é a produção do refrigerante. O refrigerante contém em seu interior gás carbônico. E quando a gente compra o refrigerante e a garrafa está em repouso, a gente observa poucas bolhas no interior da garrafa. Se a gente abrir essa garrafa, principalmente depois de agitar a garrafa e se o refrigerante não estiver gelado, ocorrerá o que nós podemos chamar de uma explosão de refrigerante. Ele começa a borbulhar fortemente e derrama. Por que isso ocorreu? Quando nós abrimos a garrafa, nós diminuímos a pressão no interior da garrafa. Quando a pressão diminui, seguindo a lei que nós vimos anteriormente, a solubilidade do gás também vai diminuir. Então, as bolhas de gás se desprendem rapidamente e arrastam parte do líquido para fora da garrafa, o que gera aquele efeito de refrigerante borbulhando. Uma outra situação que nós vamos considerar é o gás que reage com o líquido, como é o caso do ácido clorídrico, que quando está dissolvido em água, reage produzindo um cátion, chamado de íon hidrônio, e o íon cloreto. Como ocorre reação do gás com a água, a influência da pressão é muito pequena e nós consideramos esse gás muito solúvel, ou seja, com uma solubilidade elevada. Para terminar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre o mergulhador. Para todo mergulhador, é importante conhecer a influência da pressão na solubilidade dos gases. Por quê? Porque nós temos gases dissolvidos no nosso sangue e a pressão influencia fortemente. Quando o mergulhador está a 40 metros de profundidade, a pressão que está agindo sobre ele é igual a 5 atm. Por quê? 1 atm, que equivale à pressão atmosférica, e 4 atm, que equivale à pressão da coluna de líquido que está sobre o mergulhador.
A relação da pressão com a profundidade é igual a 1 atm para cada 10 metros de profundidade, ou seja, 1 mais 4, 5 atm de pressão estão agindo sobre o mergulhador. Nessa condição, a solubilidade do gás oxigênio no sangue aumenta. Ao iniciar o procedimento de subida, se o mergulhador subir rapidamente, pode acontecer no sangue um efeito parecido com o do refrigerante. A pressão diminui bruscamente e as bolhas de oxigênio no sangue vão se formar rapidamente, e isso pode provocar muitos danos ao corpo do mergulhador, como, por exemplo, formação de microbolhas sob a superfície da pele, o que vai provocar uma coceira, que é conhecida como pulga de mergulhador, dores nas articulações, rompimento dos alvéolos no pulmão, já que as bolhas podem provocar o rompimento dos tecidos, e o mais grave é a embolia cerebral, que pode levar o mergulhador à morte por falta de oxigenação do cérebro. Então, o movimento de subida deve ser bem lento para evitar esses danos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula. Continuem estudando!